Quem nunca passou dos limites na hora de se alimentar, colocou o pé na jaca com uma grande quantidade de alimento ou com aqueles alimentos que não pegam bem no nosso estômago. Aí fica aquela má digestão, a gente fica lembrando do que comeu o almoço 10 horas da noite. Isso são sintomas de gastrite, isso porque sempre gera aquela dúvida. Eu tive esse sintoma. E agora, o que eu devo evitar de comer para não piorar esses sintomas? E é isso que eu vou te falar agora. Mas o que você precisa fazer? Você vai ficar comigo, não custa nada. Vamos lá. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e suas curiosidades, ao que interessar. E aproveitando, eu não vou pedir para você se inscrever. Eu nunca peço para se inscrever no início, só para se inscrever no final se você gostar. Claro, não quero que você fique se você não gostar. Antes de começar os principais grupos de alimento que pioram o estado de uma gastrite, primeiro eu vou falar os sintomas da gastrite caso ninguém esteja contextualizado com o assunto. Apesar da gastrite ser muito comum, tem muitos pacientes que têm os sintomas da gastrite, mas não sabem que o seu problema é devido a uma gastrite ou doença do refluxo, já que as duas andam junto. Aquele paciente que tem gastrite é aquele paciente que tem uma dor na boca do estômago, é uma dor em ardor, uma dor que incomoda, que ela começa de forma lenta e vai aumentando progressivamente. Essa dor ela pode até se irradiar para a parte posterior do dorso, pode vir com náuseas, pode vir com vômitos e frequentemente o paciente tem uma sensação de empaixamento, de plenitude, quando ele come um pouquinho de nada e parece que ele comeu um boi. Ele almoçou meio-dia e quando dá 10 horas da noite ele está lembrando do almoço, arrotando aquele almoço, aquela lembrança, por causa de alimentos que ele ingeriu em excesso ou alimentos que não caíram bem para o seu estômago e assim despertaram uma crise de gastrite. E aí vem a pergunta, eu tenho que começar o tratamento, mas que alimentos eu devo evitar e que pioram a gastrite para eu melhorar mais rápido? E claro que tirando a parte medicamentosa que o paciente vai ter que fazer uso daquelas medicações que são nossos velhos conhecidos, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, que diminuem a acidez do estômago, esse paciente também tem que diminuir a ingestão de alimentos que pioram a gastrite, principalmente alimentos ácidos ou alimentos irritativos da parede do estômago. E eu vou te falar 7 deles nesse vídeo. A gastrite ela sempre anda junto com o refluxo, pessoal, que é a azia, aquela ardor que tem atrás do peito e que às vezes incomoda até na garganta. De forma geral, os alimentos que vão auxiliar e ajudar na gastrite também ajudam no refluxo, e as duas sempre andam juntas. E o primeiro desses alimentos é um dos queridinhos do brasileiro, é o café. Não só o café, como os chás pretos de modo geral, que de certa forma vão exercer o mesmo padrão de irritação da parede gástrica, assim como favorecer o refluxo, já que o café e os chás pretos, eles relaxam a musculatura que retém aquele alimento no estômago, aquele ácido no estômago, e assim faz com que ele retorne para o esôfago e gere a azia. Não só favorecendo o refluxo, como também agindo e irritando a parede do estômago e piorando a sua gastrite, ou pelo menos dificultando que ela melhore, dependendo, lógico, da quantidade de café que você está tomando. Então eles devem ser evitados e substituídos por chás claros que podem ser ingeridos sem problema nenhum. Pessoal, e antes de eu pular para o outro alimento, sabe o que eu percebi? Que você não se inscreveu no canal. E agora é a hora, porque já deu tempo de gostar do vídeo. E se você gostou, o que você vai fazer? Clicar aqui. Clicou, já era. Não custa nada, não tem nenhum prejuízo e você vai receber vídeos semanais. Gostou do negócio? Aguardo você. Agora eu vou para o outro alimento. Vamos lá. O segundo alimento, nós vamos falar de um grupo de alimentos que são as gorduras ruins. É claro, mas tem gordura boa? Sim, tem várias frutas, tem vários conteúdos gordurosos que são bastante saudáveis. Lógico que ingerido em moderação, nem muito nem pouco. Só que aqui nós estamos falando daquelas gorduras de alimentos ultraprocessados, de fast foods, de frituras, de pizza, de sanduíches, de salgados, bacon. Assim como as gorduras que tem nos alimentos doces, como é o pão doce, sorvete. E esse alimento gorduroso, ele tende a lentificar a mobilidade do estômago. Perceba, o estômago ele é um órgão muscular. Quando o alimento cai dentro do estômago, o que ele faz? Ele se contrai para aquele alimento que tem dentro dele ser expulsado, ser jogado para frente. Se tem um alimento que piora essa mobilidade, aquele alimento vai ficar mais tempo dentro do estômago e vai irritar ainda mais aquele estômago que já está inflamado. Porque a camada de dentro do estômago está inflamada, por isso que o nome é gastrite, inflamação do estômago.
e a gordura faz com que o estômago permaneça mais tempo parado, favorecendo ainda mais a irritação da parede do estômago e dessa forma piorando a gastrite. O terceiro alimento também muito consumido são os carboidratos refinados, pessoal. A gente está falando do pão branco, do arroz branco, do macarrão, e esses produtos eles devem ser trocados por alimentos integrais que podem ser consumidos normalmente e não vão fazer com que a sua gastrite ou com aquele mal-estar que você tem piorem. Claro, a gente está falando de alimentações não muito copiosas. Alimentações copiosas tendem a piorar a gastrite independente do alimento, tá? E aqui a gente também não está falando só do pão, a gente está falando dos outros doces que até mesmo são doces e associados a gorduras, como foi o sorvete que eu citei ainda há pouco. O quarto alimento, e também muito utilizado, são os condimentos. E aqui nós estamos falando de presunto, nós estamos falando de salame, nós estamos falando de alimentos em conserva, de alimentos em latas, de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos têm uma capacidade extremamente grande de gerar um processo de irritação da parede do estômago. Ele já está inflamado. Aí você ainda joga um alimento lá que vai causar uma irritação ainda maior. Claro que você vai ter dor e você vai ter desconforto. Imagine você tendo uma ferida e jogando álcool em cima dela. Ou seja, você jogou um produto que irrita em cima de um local que já tem irritação, que já está inflamado. O que vai ter? Dor. Só que você tem que imaginar que essa ferida está dentro do estômago. O quinto alimento, esse também muito consumido, mas é mais fácil de associar, é a pimenta. Então, quando você pergunta, mas a pimenta faz mal? Imagine que a pimenta arde na boca. Se a pimenta pegar na pele, arde. Se a pimenta pegar no olho, arde. No nariz, arde. Por que ela não geraria a mesma irritação, a mesma queimação e a mesma agressão no estômago? Então, o princípio basicamente é esse. Então, a pimenta, claro, é um dos principais alimentos que vão gerar irritação da parede do estômago. E elas devem ser paradas, lógico, se você quiser melhorar da sua gastrite. O sexto alimento, essa já é bem mais associada, porque o paciente sempre relata que quando ele faz uso desses alimentos, ele sente aquela piora, aquele mal-estar, são as frutas ácidas. Claro, ácido é corrosivo, ácido irrita. E se o estômago está inflamado, a gente não quer acidez lá. Até mesmo o remédio que a gente toma para gastrite, o objetivo dele é diminuir a acidez do estômago. Então, suco de laranja, suco de lima, suco de limão, esses sucos devem ser evitados para evitar a piora da gastrite. E eu não estou dizendo que esses sucos não são bons, tá, pessoal? Eu estou falando que para quem tem gastrite, não é o ideal alimento, principalmente quando está em crise. E o sétimo e último grupo de alimentos também bastante consumidos, e esse é o principal vilão, bebida alcoólica, pessoal. Independente do tipo, o álcool ele auxilia no processo de irritação da parede, ele gera processo inflamatório da parede gástrica, diminui a mobilidade do estômago, assim também como os outros tipos de bebidas gaseificadas, como são os refrigerantes, principalmente refrigerantes como Coca-Cola, a base de cola, que tem um poder de irritação muito maior. Mas todos os refrigerantes, de modo geral, vão fazer mal para aquele paciente que tem gastrite e, claro, eles devem ser evitados. Gostaram do vídeo? É claro que não são só esses alimentos, eu tentei trazer 7 grupos de alimentos, os mais comuns, mas existem outros alimentos que eles devem sempre ser considerados e pesquisados para evitar durante seu tratamento da gastrite. Espero que você tenha gostado e agora sim, se esse vídeo mereceu sua atenção e contribuiu de alguma forma para o seu conhecimento, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Custa nada, é grátis, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos semanais. O que vocês acharam do negócio? Melhor que isso não há. Um abraço, pessoal, vou aguardar vocês. Não esqueçam do Instagram, abro caixinha de pergunta continuamente. Um abraço, tchau, até a próxima.